Gente, eu só vim pra avisar que o vídeo não é meu e se você quer ler as IDW sem levar spoiler, não assista esse vídeo e é só isso mesmo. Vamos ir. Sem mais enrolação, vambora! A única coisa que você precisa saber pra começar a ler essas HQs é estar inscrito no meu canal. Tô zoando, mas se quiser se inscrever, tá aí, é de graça, se inscreva. A única coisa que você vai precisar saber é de todo o desfecho que o Sonic Forces deu. Mas eu vou dar um rápido resumo do que aconteceu no Sonic Forces. No Sonic Forces, o Eggman ele dominou o mundo inteiro com a ajuda de um novo aliado, que é o Infinite, que ele é um cara muito louco que consegue criar ilusões, entre aspas, reais de seres e manipular o tempo e espaço de uma maneira meio esquisita. E tudo isso por conta da pedra que ele usa. Não é uma pedra de crack. Isso porque ele usa a Phantom Ruby, que é uma pedra que tem propriedades de ilusões e manipulação aí da realidade e é muito da hora. E as ilusões do Infinite já não são nem um pouco fortes, mas mesmo assim o Sonic tomou um pau pra elas e foi capturado. Também trapacei o negócio. Pelo tempo que o Sonic tava preso, uma resistência foi criada. E essa resistência é liderada pelo Knuckles, que é literalmente uma resistência pra tomar o mundo de volta do Eggman, que dominou tudo. E o Sonic, ele tava dado como morto, só que ele é salvo pela resistência, então eles, de pouco em pouco, vão retomando o mundo de volta. Até que chega um ponto que o Infinite, ele é derrotado e o Eggman não tem pra onde correr. Então, geral briga com o novo Death Egg Robot do Eggman e saem vitoriosos, assim causando uma explosão e o Eggman desaparecendo. A história do jogo, ela é bem mais complexa que isso, por isso que eu recomendo você ir lá assistir meu vídeo. Mas seguindo, as HQs da IDW, elas se passam pós-eventos do Sonic Forces e elas amadurecem muito os personagens. Não é algo, tipo, totalmente pra criança. Tem muita coisa que tem a sua profundidade nas HQs. Além delas expandirem muito o universo, não desfazendo os eventos dos jogos antigos e contando histórias de uma maneira incrível, sem falar dos novos personagens que são perfeitos. Tem muitos roteiristas envolvidos nessas histórias, muitos roteiristas talentosos, sem ser aqueles doentes que tinham lá na Art Comics, que faziam um monte de bizarrice. Mas o roteirista principal é o Ian Flynn, que ele é um grande fã de Sonic, que nem a gente aqui, e ele também foi o cara que dirigiu toda a história do Sonic Frontiers, que é sem dúvida o jogo mais complexo da franquia. Então, sem enrolação, deixa seu like aí, esse vídeo aí deu um trabalhaço pra fazer, então bora pro vídeo que eu vou contar pra vocês o primeiro arco das HQs, que é a saga do Metal Sonic. Bora! Conheça a marca brasileira com ativos premium de alta performance. Então bora! Pronto. A história começa mostrando que depois da última batalha o Eggman desapareceu, mas as suas tropas de Badniks não. Então lá vai o Sonic derrotar os Badniks na ilha de Eldin de Attack on Titan. Tô zoando, vai me dizer que isso não parece. Até que o Sonic entra na cidade, começa a ajudar a galera, até que aparecem uns Badniks com umas marretas gigantes e eles cercam o Sonic. Só que o Tails, ele dá uma salvada no Sonic e os dois juntos acabam com os Badniks numa cena épica. Chupa, Sonic Forces! O Tails não é um medroso inútil que fica com medo gritando pelo Sonic. Eu odeio essa representação que o Sonic Forces fez pelo Tails com medo. Depois deles serem botados os Badniks pra correr, o Tails percebe que esses Badniks, eles estão mais coordenados que os outros que eles enfrentaram antes. E parece até que eles estão sendo meio que coordenados por um certo alguém. Só que o Sonic parece não ligar muito pra isso. E o Tails percebe que o Sonic meio que é muito inconsequente ainda. E ele fica muito preocupado ainda com o Sonic. Porque o Sonic ele pode ser capturado de novo. E isso traumatizou geral quando o Sonic sumiu. Porque todo mundo achou que ele tinha morrido. E todo mundo ficou mega triste. Porque o Sonic é o Sonic, velho. Ele é poderosíssimo e amigo de geral. Só que o Sonic percebe toda essa preocupação do Tails e ele fala que tá tudo bem, que ele vai tomar cuidado. Aí depois disso eles se separam e nos é mostrado que realmente tem alguém comandando tudo pela sombra. Quem é, né? Então o Sonic ele sai correndo pra cidade mais próxima e ele dá de cara com aqueles Super Badniks gigantes, aranhas do Sonic Force. Isso não é realmente o nome dele, mas seria muito legal se fosse. Então o Sonic ele escala rapidão, taca ali Spin Dash, destrói tudo, derruba o bicho em questão de segundos e... Oh meu Deus, será que essa personagem random que tá aqui vai ser importante no futuro? Não sei. Não, é sério, não liguem pra ela agora, porque ela vai aparecer de novo, só que daqui a muito tempo, então seguindo. Só que o robô ainda tá vivo, então a Amy aparece do nada com o seu Pico Pico Hammer e destrói ele de uma vez.
E a Amy é a personagem que mais vai mudar ao decorrer dessas HQs. Ela não é mais completamente obcecada pelo Sonic, apesar dela ainda assim gostar dele, mas vai acontecer muitas coisas com ela que vai fazer com que ela tenha que amadurecer. E isso é muito bom. E a Amy, ela ouviu que o Sonic tava por ali, ela foi encontrar com ele pra pedir pra que ele voltasse pra resistência. Só que ele fala que a guerra já acabou e que ele não quer saber disso. Tipo, a gente conhece o Sonic, ele não gosta de ficar preso num lugar só, ele prefere sair correndo por aí, salvando todo mundo que ele encontrar. Ele não quer, tipo, ficar preso a uma questão assim específica. Ele gosta de correr, se aventurar e salvar geral pelo caminho, velho. Só que a Amy, ela fala que o Eggman já era e que os robôs restantes estão atacando geral aleatoriamente e que eles nem sabem quantos robôs ainda tem. E a ajuda do Sonic cairia muito bem. Só que o Sonic, ele literalmente só mete: não passo. Então a cidade começa a ser atacada do nada por mais Badniks. Aí o Sonic e a Amy, eles vão pra lá e destroem todos os Badniks junto com a população. Aí eles percebem que realmente tem alguma coisa errada. Esses robôs estão literalmente muito organizados. Esses ataques aí não são normais pra quem tá atacando aleatoriamente. E a Amy ainda tenta convencer o Sonic a voltar pra resistência. Só que mesmo assim ele fala que não quer, que é o jeito dele. Ele corre por aí salvando os outros, se divertindo, porque é o jeito dele. E olha a referência aqui. Se você for ler essas HQs da IDW, eu peço pra que você leia elas em inglês, porque tem muito mais referência nas falas dos personagens em inglês que na tradução eles deixam passando. Então a Amy, ela entende que não tem como mudar a cabeça dele, então eles se dividem e eles continuam investigando o que tá acontecendo. E aí é nos mostrado de novo o comandante misterioso bizarro, que ele agora contratou 2 doidão pra acabar com o Sonic. Só que essa parte é bem filler, então eu vou pular, foi mal aí. Depois disso, o Sonic, ele chega numa cidade que tem literalmente uma frota de robôs sendo despejada em cima da cidade. E é a primeira vez que a Evan Stanley dá as caras por aqui com esse traço incrível. É o meu favorito, não tem jeito. E nas HQs da IDW são, tipo, vários artistas que desenham, tipo, cada capítulo, assim. E a Evan Stanley, pra mim, é a que tem o melhor traço e ela desenha grande parte dos capítulos e pra mim é o melhor de todos, o mais bonito. Então o Sonic, ele entra na cidade e tá mó caos lá, um monte de gente lutando com os Badniks, até que ele vê de longe uma Lemuri com um rabaço lutando com os Badniks. E essa é de longe a melhor personagem que a IDW criou, que é a Tangle. Ela é uma Lemuri que ela é mó animada. Uma Lemuri com um rabaço lutando com os Badniks. E essa é de longe a melhor personagem que a IDW criou, que é a Tangle. Ela é uma Lemuri que ela é mó animadaça e ela é mó fã do Sonic. Então os dois, eles unem forças pra derrotar os Badniks, até que chega um momento que eles são cercados por um monte de outros Badniks e por 2 motobugs gigantes. Então, do nada, chamas descem do céu e acabam com todos os Badniks. E dessas chamas é nos revelado que a Blaze também tá aqui. E o Sonic fica animadaço em ver ela, porque se for seguir pela lógica, eles não se veem desde o Sonic Generations. Então os três começam a lutar com os Badniks, cada um com suas habilidades nesse traço super incrível. Então chega um ponto que eles têm que bolar um plano pra subir naquele Badnik gigante que tá jogando os outros Badniks na cidade. Então a Tangle, ela dá a ideia de usar o rabo dela como estilingue. E eles aceitam essa ideia. E vocês acham que eu não vi essa referência do Sonic segurando a mão na Blaze, assim, esse close, assim, do Sonic segurando a mão da Blaze? É, eu peguei as referências, filhão. Então eles são arremessados lá pra cima e a Blaze arremessa o Sonic em direção ao Badnik gigante. E o Sonic entra lá dentro e acaba com todos os outros Badniks. E a Blaze finaliza soltando um mega laserzão de fogo, destruindo tudo. E é muito épico, mano. A Blaze é uma personagem muito boa, velho. Então, com todos os outros Badniks derrotados ali naquela cidade, o Sonic pergunta pra Blaze: o que você tá fazendo aqui? Porque a Blaze, ela é de outra dimensão, então não é normal ela aparecer do nada. Então a Blaze explica que as Esmeraldas do Sol alertaram ela que ia acontecer um desastre no mundo do Sonic, então ela veio pra cá ajudar. Só que o Sonic responde: então, acho que você tá atrasado há 7 meses. Só que, será mesmo que o desastre era a guerra lá do Sonic Forces? Ou será que o desastre ainda está por vir? Então a Blaze, ela vai com a Tangle pra ajudar ela a consertar tudo ali na cidade. Então nos é mostrado uma criança brincando com um brinquedo quebrado. E então aparece o Eggman todo sujo, observando essa criança, falando que ele vai consertar o brinquedo e que ele vai consertar tudo. Exercícios para trabalhar e melhorar. A criança falando que ele vai consertar o brinquedo e que ele vai consertar tudo. Que isso, velho? Ok, chegamos num ponto onde a história vai ficar muito interessante. Os Chaotix, eles chamam o Sonic porque eles receberam informações de que acharam ele. Então, junto com os Chaotix, o Sonic chega em uma vila no topo de uma montanha. E lá tem um monte de criança que tá mó feliz porque tem alguém fazendo vários brinquedos pra elas. E esse alguém
é o Dr. Eggman. Ou na real, agora ele é o Mr. Tinker. Então, meio que o Eggman ele tá com amnésia e não lembra de nada, mas ainda é muito inteligente e ele tá ajudando todo mundo naquela vila. Só que o Sonic não confia nem um pouco no Eggman e ele começa a ter vários flashbacks das vezes que o Eggman tentou fazer maldades dos jogos passados. Os flashbacks são do Sonic Adventure 1, Sonic Adventure 2, Sonic Generations e Sonic Unleashed. E esses eventos não aconteceram necessariamente nessa ordem. Então a vila começa a ser atacada do nada por Badniks e o Eggman entra pra dentro da casa. E o Sonic fala, o que esse cara tá fazendo? Aí o Sonic sai correndo atrás dele e ele percebe que lá dentro o Eggman ele tava fazendo barricadas pra proteger as crianças. E vendo isso ele percebe que aquele não é mais o Eggman. Então junto com os Chaotix, o Sonic ele acaba com todos os outros Badniks e deixando todo mundo da vila bem, todo mundo feliz. O Mr. Tinker ele acaba soltando assim que ficaria muito feliz se o Sonic viesse visitar a sua Eggman Land quando ela estivesse pronta. Isso já deu um gatilho no Sonic assim. Só que eles não foram os únicos que ouviram o Eggman falando da Eggman Land. Mas alguém ouviu. Esse alguém é o cara. Você nunca mais vai ameaçar o mundo com a sua Eggman Land de novo. Eu te mato antes disso. Eu sei que não é literalmente o que tá escrito aqui, mas na versão em português eu juro que ele fala isso. É o Shadow, cara! É o Shadow, velho! É o Shadow, cara! É o Shadow! O Sonic e o Shadow eles tinham que brigar em algum momento, mas aqui faz sentido, pelo menos. E o Sonic ele tenta convencer o Shadow que o Eggman perdeu a memória, então o Shadow ele retruca que isso não torna ele menos perigoso. E disso ele entende, porque o Shadow já perdeu a memória. Só que o Shadow ele tá com sangue nos olhos. Então o Sonic e o Shadow começam a sair na mão e saem correndo, brigando. E o Sonic ainda tá tentando convencer o Shadow. Sim, até que o Sonic ele cita exemplos das vezes que o Eggman ajudou eles. Ele fala lá no Sonic Adventure 2 e até mesmo no jogo do Shadow. Então o Shadow ele pergunta pro Sonic, por que você tá protegendo ele? Ele já tentou te matar inúmeras vezes. Não, o Sonic. Aí o Sonic retruca falando, Shadow, você também já tentou me matar e destruir o planeta. Eu te perdoei, mesmo assim. Você não consegue perdoar ele não? Aí o Shadow fica, beleza, beleza. Aí o Shadow volta lá e fala pro Mr. Tinker e na mostra a ferida Eggman dele. Land. E a Eggman Land é um parque de diversões que ele tava fazendo pras crianças. E o Shadow e a Road vão embora e o Sonic deixa o Mr. Tinker lá achando que tá tudo bem. Só que aí nos é revelado quem é que tava controlando os Badniks por trás de tudo. E esse alguém é o Dr. Eggman. Meu Deus do céu. E ele ainda fala que chegou a nova fase do plano dele, que é ativar a tropa aérea dele, o Egg Fleet, a tropa do E o Sonic e o Tails, eles conseguem avistar o Egg Fleet do Eggman. E de algum jeito ele não tá aparecendo em nenhum radar, ou seja, ele tá sendo comandado de algum lugar. Então eles vão pra maior nave entre eles e o Tails dá um dispositivo pro Sonic pra ele conectar no primeiro computador que ele vê pra coletar as informações. O Sonic pula na nave, enquanto ele corre, ele dá de cara com o Dr. Eggman, que quando ele ia finalmente contar o plano dele, o Sonic interrompe falando que ele não é o Eggman e que o Eggman de verdade tá de boa e pergunta pra ele quem ele realmente é. Então ele começa a se transformar e ele revela que ele não é ninguém nada, ninguém menos que o Metal Sonic. Ou melhor, o Neo Metal Sonic. Ele voltou finalmente. E o Sonic fala que lembra de todo o plano dele lá do Sonic Heroes de tomar o controle da frota do Eggman, só que geral deu um pau nele e ele se ferrou. Então o Neo Metal Sonic, ele explica uma coisa que eu fiquei em dúvida por anos até começar a ler as HQs. E é a explicação de o porquê que o Metal Sonic de verdade não apareceu no Sonic Forces. E foram só as ilusões do Infinite, sendo que o Metal Sonic é um robô. Aí o Neo Metal Sonic, ele explica que lá pro início do Sonic Forces, antes de toda a guerra, o Dr. Eggman, ele tirou a rebeldia do código dele e começou a trabalhar nele, botar um monte de upgrade e botou ele na forma de Neo de novo. E tudo isso para que ele fosse uma grande arma na batalha final. Só que ele não ficou pronto a tempo. E quando ele ficou pronto, a guerra já tinha acabado e o Eggman tava desaparecido. Porém, vocês sabem que o Neo Metal Sonic tem a habilidade de copiar os outros, os biodados das pessoas. Então ele copiou os biodados do Eggman e ele decidiu realizar todo o plano do Eggman para conquistar o mundo pelo Eggman como Eggman. E ele quer saber aonde que o Eggman real está também. Cliente madeira de respeito sabe que na madeira tem mais de... Como o Eggman. E ele quer saber aonde que o Eggman real está também. Tá pega, eu falei muito Eggman. Só que o Sonic fala que só tem um probleminha em todo esse plano do metal. Que o problema é que o Sonic vai acabar com ele antes que ele faça qualquer coisa. E ele vai pra cima dele, dando uma bica insana na cara dele e um monte de home attacks de uma vez. E logo em seguida, achando que ele já tinha sido derrotado, o Sonic começa a tirar uma com a cara dele. E do nada, o Neo Metal Sonic dá uma bica insana no bucho do Sonic. E o Metal vai pra cima dele. Ele pega uns Badniks que estavam ali, desmonta eles
dele e começa a arremessar no Sonic. Só que o Sonic desvia e ele tenta atacar o metal ainda com uns chutes, só que não dá em nada. Então o Sonic percebe que se ele ficar naquela sala brigando com ele, não vai dar certo. Então o Sonic mete o pé da sala, o Metal Sonic vai atrás dele. Se perder, você... Opa, referências. Se perder, você morre. Então o Sonic Chegou começa a no destruir final, os assim canhões, você sei morre. lá, um por um. E os Badniks. Aí aqueles Badniks laranjas lá, do Sonic Heroes, que é muito louco. Aí ele pega a espada de um deles, destrói eles e arremessa a espada no último canhão, deixando um rombo muito louco. Só que aí ele toma um tabef do nada no Neo Metal Sonic. E o Neo Metal Sonic ainda agarra ele pelo pescoço e deixa o Sonic na beirada da nave. Assim, ele fala pro Sonic falar agora pra ele onde que o mestre dele está. E o Sonic falou que se o Metal matar ele, ele nunca vai saber. E o Metal ele não tá nem aí. Ele fala que ele vai deixar o mundo inteiro em cinzas só pra encontrar o Eggman se for preciso. Aí vem algo incrível que eu percebi agora que eu reli tudo em inglês. O Neo Metal Sonic, ele diz: Tell me or fall, que é tipo, diga-me ou caia. Aí o Sonic mete I never fear the fall, que é literalmente um trecho da música tema do Sonic 2006, His Word. Never fear the fall. Aí o Sonic dá um chutão no queixo do Metal, ele se solta e cai. E o Metal acha que é o fim do Sonic. Mas não, ele meteu o pé com o Tails no tornado. E enquanto eles vão indo embora, o Metal Sonic fala que, na verdade, ele que saiu ganhando com tudo isso. Porque ele não revelou nenhuma informação no plano dele e toda a frota dele ainda tá inteira e indo em direção ao curso planejado. Então o Sonic ele conta tudo isso que aconteceu pra Amy e pro Knuckles. Enquanto isso, o Metal Sonic e toda a frota dele chegam na Angel Island, onde está a Esmeralda Mestra, totalmente desprotegida. Agora o Sonic ele tá invadindo uma das bases remanescentes do Eggman para ter acesso a um dos computadores dele e descobrir qual que é o plano do Metal Sonic afinal. Enquanto ele invade a base, parece que ele tá sendo ajudado por alguém, só que ele nem percebe. Até que do nada, o meu personagem favorito aparece, que é o Silver. E no momento que ele aparece, um Badnik é destruído misteriosamente também por alguém. E o Silver fala que deve ser um tal de Legendary Guardian Angel. Mano, os diálogos do Sonic com o Silver nesse capítulo são muito bons. O lendário que agora? Como você não sabe sobre o Guardian Angel? Eu meio que passei 6 meses em uma cela pequena no espaço. Eu perdi algumas coisas. Então o Silver ele explica que esse tal Guardian Angel é um guerreiro que ele ajudou geral na guerra, só que ele nunca se juntou à resistência, que ele já salvou a vida do Silver um monte de vezes lá na guerra. Então o Sonic ele pergunta se foi só por isso que ele voltou pro passado, já que ele vive no futuro. E o Silver ele fala que não. Ele falou que derrotar o Eggman não salvou o futuro dele. Isso é um bagulho muito interessante, porque já que o Sonic 2006 tecnicamente não existe, o futuro do Silver ele é caótico por causa da guerra que aconteceu no Sonic Forces, teoricamente, né? E o Silver ele continua falando que quando ele voltou pro futuro não tinha mais nada. Não tinha pessoas, não tinha animais e não tinha nem máquinas. Só uma espécie de planta metálica. Isso vai ser muito importante pro futuro. Planta metálica. Então ele voltou pro passado pra ver o que tava acontecendo. Aí a Amy falou pra ele que o Sonic tava investigando umas bases do Eggman, então ele foi lá pra ajudar. Então, por isso que eles se encontraram do nada. Então eles encontram o tal Guardian Angel e é uma menina que tem vários Winspons, só que ela é meio tímida e ela se esconde quando eles vão falar com ela. Até que um monte de Wisps sai da onde ela tava e vão abraçar o Sonic, porque o Sonic é tipo um salvador pros Wisps. Aí ela fala que o nome dela é o Whisper. Então eles se juntam pra acabar com todos os Badniks que estão na base e chegar até o computador. E depois eles terem acabado com todos os Badniks que estavam lá, o Silver ele fala ao Whisper considerar entrar na resistência. E ela fala que talvez ela entre. Pera, volta. Então eles se juntam pra acabar com todos os Badniks que estão na base e chegar até o computador. E depois eles terem acabado com todos os Badniks. Você acha que eu não peguei a referência? Por causa que ela tem um monte de Whispers em volta? Você não acha que eu peguei a referência? Que é por causa que ela tem um monte de Whispers? Você não acha? Também essa máscara aí que esconde identidade. Eu achei um pouco igual um personagem, mas não vou falar qual é, né? Está gravando muito pintoragem. Na verdade, pouco. Na verdade, parou.
que estavam lá. O Silver, ele fala pra Whisper considerar entrar na resistência. E ela fala que talvez ela entre. Só que ela quer destruir tudo ali. Aparentemente ela tem muita raiva de tudo que tá ali. Só que o Sonic não deixa. E o Silver acaba descobrindo qual que é o plano do Neo Metal Sonic. Enquanto isso, o Knuckles tá meio mal porque tá sentindo perturbações na Esmeralda Mestre. E o Sonic e o Silver, eles alertam a Amy e o Knuckles sobre o que eles descobriram. Tudo azul. Você sabia que na área você escolhe sua poltrona na hora? Nada mais. A Amy e o Knuckles sobre o que eles descobriram. A Esmeralda Mestre, a controladora, uma das joias mais poderosas em nosso mundo, com a habilidade de neutralizar as esmeraldas do caos. Então venha até mim, Sonic, como você mesmo ou como Super Sonic. De qualquer jeito, você será incapaz de me parar. Mano, olha essa capa, moleque. Que bagulho insano. Tamo chegando no final, rapaziada. Bora lá. Eu sou o Neo Metal Sonic. Eu sou a melhor criação do Dr. Eggman. Eu sou o Sonic Ouriço aperfeiçoado. Eu usei o Egg Fleet para conquistar a Angel Island. E eu tenho guardado a Esmeralda Mestra, a joia mais poderosa do mundo. Eu atraí os heróis para que me trazessem a única coisa que eu preciso para a minha ascensão. Eu já ganhei. Todo mundo foi chamado pra tomar Angel Island de volta. E pra esse plano de ataque geral foi dividido em 3 equipes. Na equipe 1 e 2, que é composto por geral, menos o Sonic e o Knuckles, eles vão atacar as linhas costeiras pra acabar com toda a frota do Neo Metal. E o time 3, que é o Sonic e o Knuckles, eles vão enfrentar direto o Neo Metal Sonic. E a Blaze dá até a ideia dela ir de Burning Blaze junto com eles pra enfrentar o Neo Metal. Só que aí o Tails avisa ela que o Neo Metal ele pode copiar os biodados dela e ficar poderosíssimo e ferrar com tudo. Então, com tudo planejado, eles entram num transporte da resistência e vão pra Angel Island. E o engraçado é que quando eles estão viajando, os Chaotix, a Tangle e o Silver estão jogando truco, mano. É muito engraçado, velho. Estão jogando truco e a Tangle fica perguntando pro Silver se ele não tá roubando, se ele não tá vendo o futuro ou coisa assim. E o Knuckles, ele tá muito irritado com tudo isso. Porque, tipo, a Angel Island é o lar dele. E quando eles chegam perto da ilha, eles já começam a ser bombardeados. E é a hora de atacar, mano. O Sonic e o Knuckles, eles do nada pegam as suas pranchas do Sonic Riders e vão em direção ao Neo Metal Sonic, enquanto a Blaze só se taca da nave e vira Burning Blaze e sai tacando fogo em geral, mano. Só que o transporte já tomou dano demais, aí ele cai e explode. Só que felizmente todo mundo conseguiu sair de lá com vida e começou a guerra. Eles chegam na ilha, só que o Shadow sumiu, porque ele não quer seguir as ordens da Amy, então ele tá literalmente fazendo o que ele quer. Só que eles vão pra cima dos robôs de qualquer jeito mesmo, e cada um dando suas habilidades, a Blaze tacando fogo em geral. É muito bem feita essa cena, mano. E enquanto isso, o Sonic e o Knuckles chegam até o Neo Metal. E eles encontram ele lá dentro e vão partir pra cima. Só que o Neo Metal, ele absorveu o poder da Esmeralda Mestra. E se ele já não fosse apelão bastante, ele acaba de virar o Super Neo Metal Sonic. E calma que ainda vai piorar. E não, mano, não vai dar. Eu vou ter que ver aqui na HQ com vocês ao vivo isso aqui, porque isso aqui é muito bom. Aí o Super Neo Metal Sonic vem e fala: então, vocês não tinham vindo me deter? Venham! Aí eles falam: beleza, vamos acabar com esse boçal, Aí ele chega aqui e fala: que decepcionante escolha de últimas palavras. Causa uma explosão muito louca. Ele vem rapidão, desce lá de cima rapidão, pega na cabeça do Sonic e do Knuckles e literalmente arrasta a cabeça deles no chão de um jeito muito louco, mano. Essa cena aqui é muito boa. Ele arrastou a cabeça do Sonic e do Knuckles, pega os dois no ar, bate a cabeça deles um no outro, depois soltando rajada de lasers, os dois com todo ferrados. O que você vai copiar, galera? Que boca a pouco eu tô original sempre mais forte. Enquanto isso, tá geral na maior batalha, tá a Tangle e a Whisper combando suas habilidades. Eu nem falei da Whisper, ela é literalmente uma loba que tem uma sniper que atira Wisps. E os tiros dela, como são Wisps, eles têm habilidades de Wisps e é, tipo, muito louco. Ela é a maior amiga dos Wisps aí. Ela é muito da hora. Tem uma história aí por trás dela. E no meio de todo esse caos, o Tails tem um plano. E a Blaze, que ela tá quase perdendo a transformação, ela então manda o seu ataque final. E ela concentra e faz um mega jato de fogo gigante e literalmente derrete pra fora da ilha a pista de pouso onde tava toda a frota do Neo Metal Sonic. E com isso a transformação dela acaba. Então o plano do Tails era roubar uma nave e atirar em todo mundo lá de cima. E geral sobra na nave do Tails, enquanto isso tá o Sonic e o Knuckles tomando um
pau absurdo pro Neo Metal Sonic e eles não estão tancando. E até que chega o Shadow do nada e ele enfia meio que um Chaos Spear no peito do Neo Metal e ele meio que dá um curto-circuito. E ele perde a super transformação dele por causa disso. E o Shadow começa a encher o Neo Metal Sonic de porrada. Só quem jogou mesmo o Sonic Heroes, quem conhece a história, sabe que tem um motivo pro Shadow não estar ali. Porque pro Metal Sonic se transformar de novo, ele só precisa do Biodados do Shadow, que é a forma de vida suprema. Então, ele se transforma de novo e não tem o que fazer. Ou eles correm ou eles morrem. Então, como se o Neo Metal Sonic já fosse apelão bastante, ele acaba se transformando num Master Overlord, que é a versão dragãozão insana do Neo Metal Sonic, muito louco. E como o Metal Sonic agora ele tá com a Esmeralda da mestra em seu corpo, a Angel Island começa a cair. Então o Master Overlord, que é o Neo Metal Sonic, pega o Sonic, o Shadow e o Knuckles. Então o Sonic fala pro Knuckles tentar tirar a Esmeralda do Overlord, enquanto ele e o Shadow distraem ele. E é isso que acontece, o Sonic começa a encher muito o saco do Overlord, só que ele não sabia que o Tails estava indo com toda a rapaziada em direção ao Master Overlord. Todo mundo começa a bater no Master Overlord, começa a explodir ele, arrancar pedaço dele, botar fogo, e tudo isso com o Knuckles tentando tirar a Esmeralda Mestre dele. E isso tudo ao mesmo tempo que a ilha tá despencando no céu, velho. Até o Overlord, que ele faz um movimento brusco que todo mundo sai de cima dele e começa a cair. Só que o Silver, ele concentra seu poder e segura todo mundo. Enquanto o Silver segura todo mundo, o Tails faz um ataque pela história, Mestre Overlord. Isso pelo fazendo espelho com que de o Knuckles metal, conseguisse arrancar a corra, Esmeralda veloz, Mestra mais e forte, ter ficado muito feliz, corra, mano. essa vida Então, é o Knuckles, ele morte, coloca a Esmeralda Mestra corra, no lugar certo e a ilha volta o pro céu. Ela para verdadeiro de cair, todo Sonic. mundo volta pro chão. Só que o Sonic tá desesperado achando que o Tails morreu. Só que não, o Tails tá vivo. E o Metal Sonic foi derrotado. Porque sem a Esmeralda Mestre ele não é nada. E foi tipo um tranco muito forte. Ele apanhou muito e caiu lá de cima, velho. E o Metal Sonic agora ele foi finalmente derrotado. Tá lá, agora a batalha acabou. Todo mundo tá cansado. A Tangle entra pra resistência. O Shadow mete o pé. O Knuckles fica de boa. E agora acabou tudo. Tá tudo de boa. O Eggman tá do bem, o Neo Metal Sonic foi derrotado, não tem mais com o que se preocupar. Acabou, velho. Acabou, mano. Né? Acabou, né? Né? Não! Né? A primeira rodada do procedimento está completa. Diga-me, você está se sentindo mais como você mesmo? Dr. Eggman? Isso, pessoal, isso foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado Que do amor bom! dos